Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores vereadores, a análise que fazemos sobre o debate que surge à volta desta matéria tem que ser, do nosso ponto de vista, profundamente clarificada, até para evitar que se cometam aqui alguns erros e, sobretudo, como aconteceu com a Iniciativa Liberal, se pronunciem aqui algumas inverdades. Em primeiro lugar, há, eu diria, uma definição clara em três vetores que tem que ser avaliada. Primeiro, contrapartidas. Primeiro é se isto representa uma despesa ou um investimento para a cidade. E a verdade é, aquilo que nós entendemos é que o que está aqui em causa é um investimento para a cidade. O impacto que este tipo de eventos tem vai muito para além da mera venda dos próprios bilhetes. É quanto é que de todos os espectadores, de todos os que vêm visitar o evento, introduzem na economia da cidade, sobretudo aqueles que necessariamente viriam fora da cidade. O que nos faz levar ao segundo vetor, que é, trata-se de um evento diferenciador ou é um evento igual a muitos outros? E este segundo vetor é substancialmente importante, porquê? Porque é o vetor que define a competitividade que nós temos relativamente a outros municípios, a outros concelhos, a outros territórios. Há uma estratégia do município de Lisboa para manter determinado tipo de eventos que são diferenciadores no território da cidade de Lisboa, garantindo o tal impacto positivo na economia e o tal fenómeno, que eu diria que é o tal fenómeno diferenciador. E em terceiro lugar, inevitavelmente o mecanismo das contrapartidas. As contrapartidas muitas vezes podem ser superiores àquilo que poderia ser avaliado o custo das próprias taxas, porque as entidades que desenvolvem essas contrapartidas conseguem, do ponto de vista financeiro, que aquilo que representa não para elas um custo financeiro, mas uma oportunidade de custo, que representa um custo financeiro, mas não necessariamente um custo para a própria entidade, converter esses benefícios que dá ao município a um valor que lhes é substancialmente inferior, mas que depois representa uma mais-valia quantificável superiormente ao próprio município. E, portanto, estas três linhas são muito importantes para poder avaliar o interesse, o valor e a utilidade que determinado evento, seja ele qual for, possa e deve ter na cidade de Lisboa. E aqui importa afastar estas análises, muitas vezes ligeiras, e não há outra forma de os descrever, quando procuramos comparar aquilo que não é comparável. Tudo o que é associações informais, elas não estão abrangidas por mecanismos de apoios municipais. Agora, todas as outras, que estão em articulação muitas vezes com as juntas de freguesia, as próprias IPSS, ou como nós discutimos aqui recentemente na última sessão da Assembleia Municipal, por exemplo, as instituições de cariz educativo, já elas próprias, ao abrigo do regulamento municipal, estão isentas. Portanto, criar esta falsa ideia junto dos lisboetas, que é comparável um evento de uma associação de moradores, que é uma estrutura informal, com um evento desta natureza, é querer, de certa forma, dissimular a discussão e tentar induzir em erro quem quer, de facto, fazer uma justa avaliação. E do nosso ponto de vista, isso não nos parece, nem do ponto de vista político, nem do ponto de vista intelectual, um caminho que nos mereça um acompanhamento e, no limite, um caminho que possamos considerar sério. Já as questões colocadas pelo Partido Socialista são diferentes. Porque as questões colocadas pelo Partido Socialista incidem exatamente sobre estes aspectos da atratividade e sobre a reflexão. O Partido Socialista, sobre estes aspectos, faz uma avaliação não positiva. E aquilo que aqui identifica é, dentro de uma gama de critérios e de visão estratégica para a cidade, o Partido Socialista entende que isto não preenche os critérios que outrora outros eventos, enquanto eram um executivo, entendiam preencher. É uma opção. É uma opção. Valorizam ou não a questão da relevância e do impacto na própria cidade. E aí o que nós estamos a falar é a discussão do evento propriamente dito. E aqui o Partido Socialista não está a cometer a desonestidade de comparar este evento com o evento de uma associação de moradores. Não está. Portanto, o debate aqui eleva-se, porque a reflexão aqui é diferente. Mas aqui a posição do PSD e a análise que fazemos é muito clara. Este é um evento diferenciador. Este é um evento que impacta na economia da cidade
E enquanto assim for, valerá a pena continuar a fazer esse investimento. Eu dou só um exemplo para que se compreenda a relevância que estas matérias muitas vezes têm, que ultrapassam largamente o mero encaixe financeiro no âmbito das taxas previstas. Olhem o esforço que desenvolveu, por exemplo, o município de Coimbra recentemente. O município de Coimbra recentemente optou por abdicar de um conjunto de receitas municipais que seriam certamente muito relevantes para o município e para as contas do próprio município, e quando eu falo do município, falo da organização, em troco de um impacto significativo na economia da cidade. Aqui o município de Coimbra demonstrou que há uma visão estratégica que nós continuamos a ter, que inclusivamente demonstrou a Lisboa outra coisa. É que eles neste momento já são concorrentes e estão capazes de captar capital para investir no seu próprio território, captar investimento local vindo de moeda que vem de fora do território e injetar dinheiro na economia local. Esta análise, e eu diria que este exemplo que Coimbra nos dá, é de que, como diriam algumas pessoas lá fora, Coimbra, o que diz a Lisboa é game on. Estão disponíveis para disputar com a cidade de Lisboa grandes eventos. E isso é bom até para a economia nacional. Agora, reveste aqui de uma maior importância a análise que nós próprios em Lisboa temos necessariamente que fazer. E, portanto, do nosso ponto de vista, tenham calma que eu tenciono falar o tempo que entender. Do nosso ponto de vista, é um objetivo estratégico claro, medido e com o qual o PSD concorda e vai, obviamente, votar favoravelmente.